Boa tarde, minhas amigas, boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 18 de agosto de 2023, e nesse horário nós estudamos essa obra, ó. Qualidade na Prática Mediúnica, projeto Manuel Filomeno de Miranda. Algumas capinhas de livro aí são um pouquinho diferentes, né? A minha ainda é desse azulzinho. E esse livro, né, foi criado pela equipe do projeto, que era formado por José Ferraz, Nilo Calazans e João Neves. Eles fazem perguntas sobre os aspectos da mediunidade e os amigos espirituais vão respondendo através de textos psicografados através de Valdo Pereira Franco. Nós já estamos caminhando, né, para a parte final dessa primeira parte do livro, que depois as perguntas serão respondidas pelo próprio Divaldo. E hoje nós vamos começar na pergunta 35. Quem tem o livro é a questão número 35. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a Francisco de Assis e aos espíritos amigos, a oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar, para aprender, para crescer. Que o Senhor continue a nos abençoar nossas casas espíritas, abençoar nossa disposição para buscarmos a nossa melhora moral, espiritual. Que a tua paz, a tua misericórdia, Senhor, esteja sempre conosco. Graças a Deus. Bem, vamos iniciar aqui a leitura, né, da pergunta 35 do livro Qualidade da Prática Mediúnica, projeto Manuel Filomeno de Miranda. A pergunta 35 diz assim: como orientar o médium de transe consciente na questão da sintonia? Então, tá aí. Como orientar o médium de transe consciente na questão da sintonia? Antes de lermos a resposta, essa resposta vai ser do livro Rumos Libertadores, capítulo 43, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Eu trouxe uma página que trata também dessa questão, do livro Seara dos Médiuns. Eu acredito que todos vocês devam estar vendo, né? Seara dos Médiuns, capítulo 61, Sintonia Mediúnica. Então, Seara dos Médiuns é Emmanuel, psicografia do médium, né? Do espírito Emmanuel. E no capítulo 61, no livro Seara dos Médiuns, reunião pública de 22 de agosto de 1960, referente à questão número 215 de Um Livro dos Médiuns. Eu vou ler a pergunta 215 do Livro dos Médiuns. Quem tiver aí com o Livro dos Médiuns, deve ter pedido hoje. Eu vou ler rapidinho aqui, 215. Que é a pergunta que Emmanuel vai fazer as suas reflexões. No capítulo 17 da Formação dos Médiuns, diz assim: se ao médium não foi concedido ser exclusivamente mecânico, todas as tentativas para chegar a esse resultado são frutíferas. Erro seu, no entanto, for julgar sem consequência não aquinhoado. Se apenas é dotado de mediunidade intuitiva, cumpre que com isso se contente, e ela não deixará de lhe prestar grandes serviços, se a souber aproveitar e não a repelir. Desde que, após inúteis experimentações, efetuadas seguidamente durante algum tempo, nenhum indício de movimento involuntário se produz, ou os que se produzem são por demais fracos para dar resultados, não deve ele hesitar em escrever o primeiro pensamento que lhe for sugerido, sem se preocupar com saber se esse pensamento promana do seu espírito ou de uma fonte diversa. A experiência lhe ensinará a distinguir. Aliás, é frequente acontecer que o movimento mecânico se desenvolva ulteriormente. Dissemos acima haver casos em que é indiferente saber o médium se o pensamento vem de si próprio ou de outro espírito.
Isso ocorre quando, sendo ele puramente intuitivo ou inspirado, executa por si mesmo um trabalho de imaginação. Pouco importa atribuir a si próprio o pensamento que lhe foi sugerido. Se lhe acodem boas ideias, agradeça ao seu bom gênio, seu amigo espiritual, que não deixará de lhe sugerir outros. Tal é a inspiração dos poetas, dos filósofos e dos sábios. E aí Emmanuel vai traçar as seguintes considerações a respeito dessa questão. Ele vai dizer assim: para cooperar na mediunidade a serviço do bem, não deve esperar que os instrutores desencarnados te impulsionem as peças orgânicas, quer dizer, os órgãos do seu corpo, como se fosse um fardo movido a guindaste, né? No reino da alma, o trabalhador, conquanto precise de inspiração, não pode considerar-se mola inerte. Indiscutivelmente, o mecanismo espontâneo é nota destacada e importante, a afeição de novidade para a convicção. Contudo, as edificações do sentimento e da ideia exigem a vigilância da consciência. Por isso mesmo, em qualquer condição da força medianímica, podes colaborar com as inteligências superiores domiciliadas da vida maior, em favor do progresso humano. Se tens dificuldade para compreender-nos a assertiva, repara os campos de ação da própria terra, em que o serviço dinamiza a responsabilidade nos mais diversos graus. No levantamento do prédio vulgar, o pedreiro comum, embora consciente de sua tarefa, trabalha com o espírito dirigente do mestre de obras. Este trabalha com o espírito do arquiteto que planejou o edifício. E o arquiteto trabalha com o espírito do urbanista que institui o gabarito da via pública. Na escola, o professor de determinada disciplina, embora consciente de sua função, age com o espírito do diretor imediato. O diretor age com o espírito do técnico de ensino, e o técnico de ensino age com o espírito das autoridades que presidem os serviços da educação. Medita no assunto e perceberás que é muito difícil te movimentes sozinho nesse ou naquele rumo da vida. Em toda parte, pensas e fazes algo sob a influência de alguém. Lembra do livro Pensamento e Vida, do capítulo 8? No livro Pensamento e Vida, do capítulo 8, Emmanuel fala sobre isso, sobre a questão da sintonia, né? Quando ele diz que nós refletimos o pensamento de muitos, e muitos refletem o nosso pensamento. Em toda parte, pensas e ages e fazes algo sob a influência de alguém, entendendo que todos nos encontramos consideravelmente distantes do bem verdadeiro. Não percas tempo perguntando se o bom pensamento te pertence à cabeça. Recorda, acima de tudo, que o bem puro verte essencialmente de Deus e que os mensageiros de Deus tomar-te-ão sob a tutela do amor se te dispões a servir. Então, ele fala aqui da questão da sintonia, né? Em toda parte, pensas e fazes algo sob a influência de alguém. Então, da mesma maneira que você é influenciado por alguém, você também influencia a muitos. Tá? Então, esse texto do Emmanuel vem bem a calhar em relação a essa pergunta 35. Como orientar o médium de transe consciente na questão da sintonia? E aí, né, a nossa irmã Joana de Anjos, no livro Rumos Libertadores, capítulo 43, ela vai falar assim: na problemática da mediunidade, a questão de relevância, de importância, não se prende à lucidez pela consciência ou ao sono pela inconsciência, para o fenômeno ser autêntico. Antes, a sintonia que resulta dos processos de vinculação mental do sensitivo com as ideias e interesses que melhor lhe aproverem, tá? De pouca monta, a celeuma, como a desconfiança em torno das manifestações por psicofonia e por psicografia, sob o controle consciente do médium. A relevância está no
comportamento moral. Isso que é importante, tá? Não interessa se isso é um processo anímico. Não, isso é um processo mediúnico. Isso não é importante, tá? Isso não é importante. O que é mais importante, a grande relevância está no comportamento moral do médium. Isso aí que é o que tem mais importância. Aí ela diz, a relevância está no comportamento moral deste, do que resultará o conteúdo da mensagem. Então, o conteúdo da mensagem está, né? O importante é isso. Dependendo do pensamento, dependendo das condições morais do médium, você vai ter uma mensagem edificante ou não. É isso aí que vai importar. Essa mensagem será edificante ou não, dependendo do pensamento do médium. Se é um médium leviano, a mensagem vai estar prejudicada. Se é um médium que tem, né, um comportamento bom, um comportamento elevado, pode contar que essa mensagem vai trazer um conteúdo bom. Aí ela diz aqui, porquanto, de acordo com as construções mentais, deixa eu ver, porquanto, de acordo com as construções mentais e o clima psíquico de cada um, serão atraídos espíritos que se afinam por semelhança e necessidade emocional. Então, está aí, né? Eu peguei aqui esse livro, Pensamento e Vida, rapidinho aqui, porque no capítulo 8, Emmanuel vai dizer assim, Pensamento e Vida de Emmanuel, né? Ele vai dizer assim, ó, é que sentindo, assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Está lá no capítulo 8 da Associação do livro Pensamento e Vida. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Continua, Emmanuel. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Somos legião, né? Expressamos milhares de criaturas, e milhares de criaturas nos expressam. O desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos, segundo a nossa vontade. Então, aí ele continua, né? Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato. Como que absorver as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento, que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma. Com o decurso do tempo, nossa alma, não raro, passa a exprimir, pelo seu veículo de manifestação, o que é similar a fazendo, seja pelo seu corpo carnal, entre os homens, seja pelo seu corpo espiritual, de que nos servimos depois da morte. É por esta razão que, geralmente, os censores do procedimento alheio, quer dizer, aquele que gosta de tomar conta da vida dos outros, acabam praticando as mesmas ações e condenam no próximo, porquanto, interessados em descer as minúcias do mal, absorvem-lhes inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia dominados pelas forças que o representam. Toda a brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. E depois ele vai dizer aqui, ó, pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança de momento um potencial tantas vezes maior
quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas, né? Então, ele termina assim: estejamos assim, procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Esse parágrafo aqui é espetacular. Olha só. Estejamos assim, procurando incessantemente o bem. Nós estamos falando de sintonia. Vamos procurar incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando. Porque nessa atitude de procurar sempre o bem, refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Como estão as nossas companhias? Com quem sintonizamos? Então, vamos procurar o bem, porque aí o nosso problema de companhia está resolvido, porque estaremos sempre em sintonia com o melhor. Eu acho esse capítulo 8, chamado Associação, do livro Pensamento e Vida de Emmanuel. É um livro assim, gente. Eu acho que eu tenho até ele ali. Tem até ele ali, só para mostrar a capinha dele. Está lá na prateleira de cima, se você não quiser. Tá? Pensamento e Vida, é um verdinho branco, aí está na sua direção, do seu olhar. Mais para a esquerda. Aí. Eu acho esse livro, Pensamento e Vida, um livro fantástico, tá, gente? Esse aqui, ó. Pode ter até capinha nova. Pensamento e Vida, tá? Capítulo 8, Associação. Esse capítulo aqui, ó. Associação. É um capítulo espetacular. Você quer estudar sobre sintonia? Leia esse capítulo 8 do livro de Emmanuel, Pensamento e Vida. Ele dá uma aula. Inclusive, esse capítulo foi muito citado pelo próprio Haroldo Dutra Dias e outros. É espetacular. Então, é o que eu disse aqui, a Joana de Ângeles. A relevância está no comportamento moral deste, do que resultará o conteúdo da mensagem. Porquanto, de acordo com as construções mentais e o clima psíquico de cada um, serão atraídos espíritos que se afinam por semelhança e necessidade emocional. Quer resolver o seu problema de companhia espiritual? Tem a capa nova, eu já vi, tem a capa nova, né? Então, é isso aí. A Carmen está mostrando também o dela é rosinha, capinha rosinha. É um espetáculo, gente, esse livro. Ele é fininho, a letra grande, fácil de ler. Vem a Bienal aí, é o tal do livro que não deve faltar na nossa prateleira. Continua aqui a Joana. Sem dúvida, o escrúpulo deve sempre nortear o indivíduo em todos os labores a que se afervore. Todavia, convém não se desconsiderar que o excesso de cautela, aquele excesso que chega a ter a questões patológicas, é tão pernicioso quanto a sua falta. Todo exagero, os extremos, aqueles extremos demais, é muito perigoso, né? E a pergunta é: como orientar o médio de transe consciente na questão de sintonia? E aí continua Joana: não te excuses de produzir mediunicamente, porque se te assomem conflitos quanto ao estágio da consciência em que, por enquanto, te encontras. Porque, às vezes, o médium fica ali pensando: ai, meu Deus, será que eu estou indo bem? Será que eu estou indo mal? Ele fica, né, com essas preocupações, com essas dúvidas. Então, ela diz assim: não deixe de fazer o teu trabalho porque essas dúvidas venham a ficar te perturbando, tá? Ô, Rose, Oi, fala, amigo. no parágrafo anterior, quando Joana de Antes fala não se prenda a cautela, o que ela quer dizer com isso? Que tipo de cautela? É preocupação com o trabalho? Ela diz assim: não te excuses, né, de produzir mediunicamente porque te assomem conflitos,
quanto ao estágio da consciência em que, por enquanto, te encontras. Porque, às vezes, o médico diz assim, Não, é no parágrafo anterior, que ela fala da cautela, excesso de cautela. sem dúvida, o escrúpulo deve ser nortear o indivíduo em todos os labores de ser fervore. Todavia, convém não se desconsiderar que o excesso de cautela... Porque, às vezes, a pessoa é meio fanática, né? Então, é o famoso exagero para tudo que você vai fazer. Em tudo que a gente vai fazer, a gente tem que tomar cuidado com... Tem gente que é assim, ou é 800, tá? Ou é 8, tipo assim, eu só saio de casa se tiver uma temperatura de 32 graus. Se tiver 25, não, porque pode chover. Entendeu? É isso aí. Você tem que ter um equilíbrio. Tudo bem que, às vezes, você é um pouquinho exigente, ou um pouquinho relapso, mas nem seja demais para um lado, nem seja demais para o outro. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Por exemplo, o trabalho começa às 18 horas. Aí eu vou sair de casa às 4. Tudo bem. Você, dependendo de onde você mora, tudo bem. Você vai chegar mais cedo, vai ficar batendo papinho, mas também não precisa sair meio-dia. O trabalho começa às 6 horas. Vou sair de casa 15 para as 6. 15 para as 6, 10 para as 6. Chega atrasado. Não é? Então, nem demais uma coisa, nem demais outra. Então, ela fala sobre o exagero. O escrúpulo deve ser nortear o indivíduo em todos os labores, quer dizer, o equilíbrio, a que se afervore. Todavia, convém não se desconsiderar que o excesso de cautela é tão pernicioso quanto a sua falta. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. O excesso exagerado ou desprezo exagerado é preocupante. Pode ser problemático. É isso que ela fala. Tá? Dos extremos, a gente tem que tomar cuidado. Então, ela diz aqui, né? Procura desincumbir-te do ministério arrimado às santas intenções. Quer dizer, ligado às santas intenções, e estruturado nos postulados do conhecimento doutrinário, com cujos valores não tropeçarás. Ela está falando aqui, estude, conheça a doutrina, para você se desincumbir bem do trabalho que você vai realizar. De forma alguma, cultives receios improcedentes, tais como os fantasmas do animismo e da mistificação. Então, ela fala aqui, meu Deus, eu acho que eu estou no processo anímico, então eu não vou fazer mais o trabalho. Não, eu acho que vão pensar que eu estou mistificando, eu não vou fazer o trabalho. Então, ela fala, cuidado com esse tipo de coisa. Em todo o processo mediúnico, intelectual ou físico, sempre encontrarás algo que se exterioriza, né? Processo anímico. Ou se exterioriza do instrumento. Poderia ser diferente. Ela está falando que em todo o processo mediúnico, intelectual ou físico. Esse intelectual que você está falando, que ela está falando é a respeito de... Pode ser psicofonia, pode ser psicografia. Em tudo que você vai fazer, sempre vai ter algo que vai se exteriorizar do seu organismo, do seu corpo. Sempre vai ter algo. Porque tem gente que tem um pavor do processo anímico. Nós vimos o caso do estudo da Regina, né? Na Universidade do Caribe, o quanto ela sofreu no início. Lembra quando ela dava algumas mensagens e o amigo espiritual assinava e era o espírito de escola? O pessoal dizia, mistificação, está mistificando, e ela passou dificuldades muito grandes por isso, né? Aí, depois ela diz que mediunidade, como o próprio nome diz, é meio. A finalidade, quer dizer, a mediunidade é um meio para você alcançar alguma coisa. É ponte, entendeu? Então, mediunidade, como o próprio nome diz, é meio. A finalidade é o progresso do medianeiro,
como o daqueles que o cercam, como no outro plano da vida. Então, a mediunidade é um meio, é uma ponte, né, para fazer com que você melhore, com que você ajude outras pessoas que estão do outro lado da vida, e ajudando essas pessoas, você está se ajudando também. É um meio de progredir espiritualmente. Consciente das responsabilidades, mantendo lucidez mental, equilíbrio, né, discernimento, durante a ocorrência do fenômeno, não delinquirás. A vigília auxiliar-te-á a corrigir os excessos e a disciplinar os abusos. Essa vigília aqui é a responsabilidade, o cuidado, o preparo, o estudo. Paulatinamente, quer dizer, com o tempo, mediante o exercício metódico das faculdades mediúnicas e através da conduta correta, no bem, conjugando a oração ao trabalho, quer dizer, mediunidade com Jesus, lograrás o êxito e os resultados felizes que anelas, que aspiras, que desejas. Muito melhor para o trabalho da seara do bem, o médio consciente, cujos deveres estão em pauta de equilíbrio, aos inconscientes, cujo comportamento os assinala por responsabilidade e insensatez. Então, o médio consciente é muito melhor, porque ele está sempre em vigília, observando tudo que ele está fazendo, né? A consciência ou lucidez durante o transe, tá? Não te constituam impeço ao desempenho das tarefas que te cabe desenvolver. Inclusive, aí a pessoa fala o seguinte, né? Ah, mas se eu sou inconsciente? Nenhum médium é totalmente inconsciente. Nenhum médium, tá? Essa inconsciência seria um estado alterado da consciência, mas ela pode ser também com lucidez. Então, essa coisa aqui, eu sou um médium inconsciente, pá, não sei nada do que está acontecendo. Isso verdadeiramente não acontece. Nenhum médium é totalmente inconsciente. Nenhum médium é totalmente consciente. Senão a gente não teria responsabilidade. Entendeu? Fizeram de mim o que quiseram. Isso não procede. Isso não procede. Você sempre será responsável. Você sempre será responsável pela comunicação, pelo que o espírito vai fazer, vai falar. O espírito chega aqui, tomou conta do médium, e aí chutou tudo, tacou fogo, deu um soco na boca do doutrinador. Eu sou inconsciente, não tenho culpa. Quem falou? Quem falou? Você é responsável, sim. Porque todo médium educado, aquele que estuda, pode ter o domínio da comunicação. Só aqueles que não estão nem aí é que mas a responsabilidade é dele, entendeu? Senão você seria o quê? A vítima, um joguete, e não é assim que acontece. Vamos à questão, agora nós vamos para a questão 36, que trata do sofrimento. Essa pergunta está no livro Enfoques Espíritas, do Espírito Viana de Carvalho, capítulo 21. A pergunta é a seguinte: e os infortúnios sociais, desaires, têm alguma relação com a mediunidade? Tudo isso que acontece com a gente, de dificuldades, tem alguma relação com a mediunidade? E o Viana de Carvalho vai trazer para a gente a resposta. Ele vai dizer assim: conceituam uns erradamente que a mediunidade constitui um calvário, um sofrimento para a criatura humana, sendo não raro uma estrada de difícil vencida, onde se encontram sombras e dores superlativas. Outros, menos avisados e desconhecedores da sua finalidade,
asseveram que os reveses da sorte e as qualidades socioeconômicas, bem como os problemas de saúde, resultam de encontrar-se a mediunidade mal desenvolvida, ou porque o médium incipiente não tem desejado trabalhar, a fim de libertar-se das injunções conflitantes afligentes. Outros ainda ensinam que o não cultivo da mediunidade traz danos lamentáveis, desgraças ao lar e às vezes até a morte. E a mediunidade passa a ser considerada uma punição, de que se utilizam as soberanas leis para justiçar os infratores ou para convocá-los ao caminho da retidão. Em verdade, diz Viana de Carvalho, tais conceitos são destituídos de base legítima e resultam da desinformação de apressadas opiniões de pessoas passadistas que arremetem com palpites, desejando fazer proselitismo pelo medo, através de ardis desnecessários negativos. É igual aqueles companheiros que às vezes trabalham em casas espiritualistas. E aí, de repente, um dia ela quer deixar de trabalhar naquela casa. E aí vem as ameaças. Já encontrei pessoas assim, o chefe lá da minha casa espiritual, da minha casa, disse que se eu deixar o espírito lá vai me matar, vai me deixar doente. Aí a pessoa fica ali trabalhando, né? Não quer mais aquele tipo de coisa, ela quer mudar, mas ela sofre ameaças. E aí, como ela não tem o conhecimento, ela acha, né, que se ela deixar ir embora, vai a espiritualidade toda da casa atrás dela. E vai matá-la, vai isso, fazer isso, aquilo, outro, né? Então, às vezes, essas coisas acontecem. Aí ela diz aqui, claro que uma faculdade psíquica preciosa, qual a mediunidade que o espírito recebe como concessão da divindade para o seu progresso, exceção feita à mediunidade atormentada, em razão de gravames pretéritos do próprio ser, requer disciplina, exercício correto, estudo, conhecimento das próprias possibilidades, moralidade. Relegada ao abandono, improdutiva ou usada irresponsavelmente, transforma-se em flagício para o seu possuidor, face aos deveres assumidos perante a vida e as ligações com os desencarnados, que se vinculam por naturais processos de afinidade. Quando ele diz aqui essa mediunidade relegada ao abandono, improdutiva, aí a pessoa diz assim, quer dizer que se eu sou psicofônico, eu tenho que trabalhar na mesa mediúnica. Se eu não trabalhar, a minha mediunidade está relegada ao abandono, é improdutiva? Não. Não. Aí eu não quero trabalhar como médium na mesa de desobsessão, mas eu posso trabalhar na evangelização infantil. Está ótimo. Aí eu posso trabalhar coordenando cursos. Está ótimo. Aí eu posso trabalhar fazendo palestras. Está ótimo. Eu posso fazer um trabalho edificante dentro da casa espírita? Posso. Pronto. A sua mediunidade está canalizada para uma outra atividade. Se fosse assim, olha só a situação. A casa espírita tem o trabalho das reuniões de desobsessão, que são à noite. De repente, a pessoa, por algum motivo, não tem mais como se deslocar da casa dela para o grupo mediúnico. Ela precisa mudar, foi morar num outro bairro, muito distante. Aí ela se liga a uma outra casa espírita, mais próxima da casa dela. Mas a casa espírita onde ela vai trabalhar não tem o trabalho da desobsessão. Só tem a evangelização. Só tem estudo, um curso. Eu vou trabalhar, fui convidada, eu tenho conhecimento para ser coordenadora. E aí? Ela vai para o buraco por causa disso? Ela não pode mais ir à casa espírita à noite. As reuniões mediúnicas são todas à noite, a maioria. Ela só pode ir durante o dia, por algum motivo. E aí? Está relegado, vai para as trevas por causa disso? Claro que não. Ela vai se dedicar a um trabalho. A mediunidade, por exemplo, de psicofonia dela, ela vai transferir para o esclarecimento, vai ser coordenadora do curso, viu, Carmen?
tem Covid. Então, vamos esclarecer isso. E olha só, não olha só a vantagem, brincando, a vantagem. Na nossa mediúnica, ela passou a esclarecer desencarnado. Quando ela está esclarecendo encarnado, é ser encarnado. É isso que beleza. Né? Na psicofonia são desencarnados. No curso, ela é desencarnado, é desencarnado. Ela não está usando, era médio de esclarecimento, agora continua esclarecendo. Eu trabalhei uns 20 anos como médio esclarecedora, como dirigente de mesa mediúnica. Hoje eu não tenho trabalho em mesa mediúnica, como médio esclarecedora, doutrinadora. Mas sabe o que eu faço aqui no esclarecimento também? Para mim, em primeiro lugar, que eu me esclareço muito, que eu preciso, sou muito necessitada. Quando eu estudo para preparar as aulas, eu estou aprendendo e estou utilizando, procuro utilizar para mim o aprendizado em primeiro lugar, e os outros, se quiserem. Se quiserem. Foi o que a Joana disse para o Divaldo, né? Quando ele disse para ela, a senhora não manda mensagem para mim, só manda para todo mundo. Ela, não, tudo que eu mando é primeiro para você. Você que decidiu compartilhar com os outros, mas é tudo para você. Você assinando, você quer compartilhar, você publica os livros. Mas eu não disse para você que você tinha que publicar livro. Entendeu? Então, você canalizou a tua mediunidade agora do trabalho aqui, esclarecendo, para esclarecer todo mundo. Entendeu? Agora, o que ele fala é o seguinte, é quando você tem essa mediunidade, você não faz nada com ela. Nada. Entendeu? Ô, Rose, Oi, fale, Ana. eu estou desde 2019, que eu estou afastada do trabalho, né, de desobsessão da mesa. Agora eu estou trabalhando no passe, na casa que eu frequento. Olha aí. Mas esse tempo todo eu não tive problema, porque o estudo também me ajudou muito, entendeu? Gente, Se eu não estivesse estudando, talvez eu estaria com um probleminha, né? isso é outra coisa. Isso é outra coisa importante. Às vezes o médium precisa fazer uma pausa. Ele vem estudando, trabalhando. De repente, ele faz uma pausa do trabalho para adquirir conhecimentos. 1, 2, 3 anos estudando, se preparando. Daqui a pouco ele volta ao trabalho. Então, isso também não traz prejuízo para o médium, porque ele parou a atividade para esclarecer. Há muitos anos atrás, tem muitos anos atrás, quando o Amazonas Hércules ainda estava encarnado, isso foi lá pelos anos de 1995, 96, por aí. E eu fazia parte da caravana Jesus Gonçalves, nem existia o COI ainda. Isso foi em 92, porque o COI só foi fundado já tinha o COI em 94, 95. Mas eu já estava no movimento espírita. Então, eu fazia parte da caravana Jesus Gonçalves. Só que existia o COI, mas ninguém sabia que Jesus Gonçalves era o mentor. Era interessante. Só foram descobrir depois. Mas a gente já estava na caravana Jesus Gonçalves, lá do Curupaiti. Então, toda sexta-feira a gente fazia visita ao Curupaiti. Toda sexta-feira, visita ao Curupaiti. Aí um dia o Bira chegou e disse assim, Rose, nós vamos criar aqui na nossa casa um estudo sexta-feira. Nem sonhava em ter mesa mediúnica. Um estudo sexta-feira sobre mediunidade. E eu gostaria, porque ele percebeu que eu gostava de estudar, que você participasse e me ajudasse a coordenar o trabalho. Eu disse, tudo bem. Aí eu fiquei, caramba, é o dia da minha caravana lá do Curupaiti. Aí eu fui falar com... Isso lá para os anos 1995, por aí. Fui falar com o Amazonas. Porque, poxa, Amazonas, eu participo aqui da caravana de sexta-feira, no horário de estudo lá, às 7 horas da noite. O Amazonas olhou para mim e disse assim, Rose, entre o trabalho e o estudo, vá para o estudo. E eu estava começando. Ele, Rose, entre o trabalho e o estudo, vá para o estudo. O trabalho depois aparece. Não deu outra. Dali uns 3 meses, eu descobri que tinha uma caravana lá no Curupaiti de quinta-feira. Aí eu fui para a caravana de quinta-feira. E fazer isso, entendeu? Então, às vezes, o médium dá uma parada no trabalho, dá uma estudada, fica um tempo estudando, o tempo que ele acha necessário, depois ele volta ao trabalho. E outra coisa, quem diz que você não trabalha no desdobramento do sono? Não é? Então, você não está trabalhando aqui.
durante a vigília. Mas se você é uma pessoa ligada ao trabalho de uma casa, quem disse que aquela casa não tem um trabalho na espiritualidade? Então, você estuda, trabalha durante o desdobramento do sono com a equipe espiritual ligada àquela casa, ou uma outra equipe espiritual, você trabalha. Mais tarde, o trabalho vai aparecer como uma consequência do Constantino. Aí, 4 anos só estudando. Desde que escola não trabalha no plano espiritual. E agora surgiu o trabalho no passe. Então, é isso que ele está falando. Tá? Quando ele diz aqui, relegado ao abandono, é quando você nada, zera tudo. Né? Então, ele diz aqui, ó, inchada a margem do trabalho, ferrugem inevitável. Lentes e objetos à umidade, dolor em desenvolvimento. Pouca movimentação e uso, problemas no equipamento. São efeitos naturais nas circunstâncias em que as imposições do trabalho não são consideradas. Tá? Então, voltando ao parágrafo lá de cima, relegado ao abandono, mediunidade relegada ao abandono, improdutiva, usada irresponsavelmente, é a tal das plaquinhas, né? Transforma-se em flagício, em tortura para o seu possuidor, face aos deveres assumidos perante a vida. Porque quando a gente reencarna, a gente reencarna, né? Porque a gente assina um contratinho, né? Trabalhava, dar uma melhoradinha, não sei o que lá, não sei o que lá. E as ligações com os desencarnados, que se vinculam por naturais processos de afinidade. Então, a mediunidade relegada ao abandono não é aquela que eu parei de trabalhar na casa por algum impedimento, mas só estou estudando. Não é isso. Tá? Senão as trevas não ia caber todo mundo. Então, é um negócio. É você abandonar de tudo. Não faço nada para ninguém. Não quero saber de nada. Não quero estudar, não quero ler uma obra edificante, não quero usar essa mediunidade para me melhorar, não quero ajudar o outro. Não quero... É isso, né? É aquele que abandona tudo, joga tudo para cima, abandona tudo. Aí vai trazer problema. Até porque a maioria das pessoas que vivem no planeta Terra tem uma mediunidade provacional. Se não for uma mediunidade atormentada. Porque tem a provacional, aquela que você precisa trabalhar, né, para se melhorar, ajudando os outros. E tem a atormentada, aquela que é desequilíbrio total. A maioria, sim. Então, se você joga para cima, não quer saber de nada, ou usa essa mediunidade para se dar bem na vida, para ganhar um dinheirinho, vai ter problema no futuro. Vai ter problema no futuro, porque você vai ter que responder pelo talento que você não utilizou e que você enterrou. Então, é isso que a Joana está falando aqui. Não o caso da pessoa que não está podendo mais trabalhar na mesa mediúnica, no esclarecimento ou na psicofonia. Mas ela pode utilizar de outras formas. Quantos trabalhadores fazem isso? Depois de um certo tempo, não está dando mais, tem que mudar de endereço, mas ela está buscando fazer alguma coisa. Ou estudando para se preparar melhor para amanhã realizar um trabalho na casa espírita, seja qual for o trabalho. Se é trabalho no bem, é trabalho com Jesus, é mediunidade com Jesus. É isso que a Joana está falando para a gente, né? Então, vamos dar uma paradinha aqui, tá, gente? Encerrando, cadê o lapisinho que estava aqui? Encerrando a nossa reunião da noite de hoje. Semana que vem, nós vamos aqui com uma questão 37. Semana que vem, dia 25, né? 25/8, 23, questão número 37, né? Muito esclarecedor essas questões aí da Joana para a gente. Né? Essa obra aqui, ela traz muito esclarecimento e também tira certas coisinhas, né,
que às vezes a gente vai aprendendo, ou porque ouviu aqui, ou porque ouviu ali, ou alguém falou. Mitos, né? Mitos. Os mitos, dogmas, como aquele que falou que não podia estudar a obra da Ivone Pereira online, né? São coisas que, às vezes, tem pessoas que acham que sim, não, então não posso estudar a Ivone Pereira online, porque... Então, se você não tiver lugar nenhum, você nunca vai estudar a Ivone Pereira, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse, como disse a Carmen, com esses mitos. Tem sempre alguém falando uma besteira aí. É igual aquele que diz que não pode comer manga com leite. Né? Não pode comer manga com leite. Então, comer manga com leite vai morrer. Então, tem muita gente que não come manga com leite. Porque vai morrer. Porque aprendeu lá não sei aonde que manga com leite faz mal à saúde. E aí, né, é um problema. Então, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje. Eu vou pedir aí o nosso amigo Alberto. Alberto, faz a nossa prece de agradecimento, por favor. Conduzindo a nossa casa mental a um padrão vibratório elevado, que nos permita a sintonia em alto nível. E nessa sintonia estejamos agradecidos a Jesus, ao Pai Celeste, pela oportunidade desses esclarecimentos, tão necessário para nós como espírito, que precisamos desenvolver a asa da moral e a asa do conhecimento. Que possamos nos aprofundar nesse entendimento mediúnico para podermos trabalhar com Jesus, servindo a Jesus e ao Pai Celeste, em prol de todos aqueles que necessitam. E se não é possível trabalhar na mesa mediúnica, que façamos a nossa ação no bem em diversos setores possíveis em que a prática do bem se faz necessária. O importante é o amor em ação, a caridade, o estado pronto de cada um para servir ao próximo, ao ideal superior de buscarmos edificar em nós tudo aquilo que nos conduz à transformação interior. Portanto, agradecidos ao Espírito de verdade, aos Espíritos do Senhor, por todas essas instruções e esta espiritualidade que nos assiste, que nos ampara, que nos orientam, por nos disponibilizar as ferramentas necessárias para darmos os passos em nossa caminhada na direção de nossos discernimentos, da nossa compreensão do caminho a seguir. Portanto, estejamos sempre agradecidos ao Pai Celeste, a Jesus e à espiritualidade. E que estejamos com o Pai e com Jesus em nossos corações, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, agradeço a presença de vocês nos nossos estudos, e esses estudos possam realmente estar ajudando a todos nós, e com certeza a mim tem ajudado muito, né? Muito, muito. Vejo fazer isso mais. Né? Ontem eu ouvi em algum lugar alguém dizer assim, ele dizia o seguinte, não sei se foi ontem, eu acabo esquecendo o palestrante que disse ontem, né? Que a questão do aposentado. Ele dizia assim, o aposentado tem uma vantagem, ele passou a vida toda trabalhando. Hoje, ele pode viver com seu salário. Então, ele pode se dedicar à doutrina sem ter o perigo. Porque ele tem como sobreviver e não vai se utilizar da mediunidade e nem da doutrina para ganhar alguma vantagem aí na vida, né? Porque você trabalhou, tem seu salário, agora você tem, na sua aposentadoria, você pode se dedicar à doutrina espírita com tranquilidade, Porque tem tempo. porque te sobra mais tempo, né? Porque você está aposentado e você não vai correr o risco que nós corremos,
ou melhor, não vai aceitar as seduções que aceitamos no passado, que era, né, utilizar o dinheiro da religião para morar em palácios ou ter grandes posses, né? Porque, infelizmente, lá no passado, a gente sabe que devemos ter enchido o nosso cofrinho com as moedas, que eram para as viúvas e para os que morriam de fome. E aí, uma moedinha para a viúva, 10 para mim, uma viúva, 10 para mim. Então, hoje nós não precisamos mais disso, somos aposentados, podemos sobreviver. Aí E professores, hein? E professores. a prova está aí, a prova está aí. A classe menos prestigiada. E aí eu lembro de Paulo de Tarso, né? Que Paulo de Tarso sempre dizia assim: eu nunca fui pesado a ninguém. Durante todo o tempo que eu trabalhei pregando o Evangelho, eu sempre sustentei a mim mesmo com o meu trabalho e aos meus. Né? E o Paulo sempre dizia isso, né? Sempre sustentou a si próprio com o trabalho dele e aqueles que também necessitavam da ajuda. Então, eu lembro muito de Paulo, né? Então, meus irmãos, amanhã, 16h20, nós estaremos de volta para o estudo da obra Paulo de Tarso e as Leis Morais, né? Continuando nossos estudos, que é muito bom, de Paulo de Tarso, e depois teremos nossa reunião de radiação para os nossos irmãos enfermos físicos, logo depois do nosso estudo. Então, ó, uma boa noite para todos, fiquem com Deus, que o Senhor nos abençoe. Tchau, gente. Tchau, tchau.